Olá, estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet tvcbh.com.br. E os programas, após serem veiculados aqui, são disponibilizados também no YouTube, nos blogs, Facebook, por aí. Olha, hoje é dia 12 de maio de 2016. Há mais de 3 anos eu estou tendo a alegria e a responsabilidade de acompanhar a luta por moradia em muitas ocupações de Belo Horizonte, da região metropolitana e algumas cidades do interior de Minas também. Especificamente, estou acompanhando também a luta das ocupações da Isidora, as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória. Nós já tratamos desse assunto várias vezes aqui na TV Comunitária, mas como o assunto continua grave, o conflito fundiário e social continua muito candente nas ocupações da Isidora, eu convidei hoje novamente para ser entrevistada aqui a nossa querida Charlene. Bem-vinda, Charlene. Obrigada. A Charlene Cristiana Egídio é uma das coordenadoras da ocupação Rosa Leão, né? E integrando também a coordenação das 3 ocupações da Isidora. Charlene, para refrescar a memória de quem ainda não esteve lá nas ocupações da Isidora, não acompanha de pertinho a luta das ocupações. Primeiro, de onde é que estão as ocupações da Isidora geograficamente? Então, as ocupações da Isidora se encontram na região norte de Belo Horizonte, próximo aos bairros Jaqueline, né, Santa Luzia e Baronesa. E são as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, Isso. tamanho? São 3 ocupações, sendo Rosa Leão com 1.500 famílias, ocupação Esperança com 2.534 famílias e ocupação Vitória com 4.500 famílias. Então, as 3, cerca de 8.000 famílias. 8.000 famílias. E já são mais de 3 anos de história? Mais de 3 anos de história, de luta e principalmente de resistência. Como é que está lá hoje? Quantas famílias e quantas casas construídas ou em construção, mais ou menos? Como é que é assim o perfil atual das ocupações? Hoje nós temos em torno de 5.000 casas de alvenarias construídas. Isso nas 3 ocupações? Nas 3 ocupações. E estamos lá continuando a nossa resistência por saber do grande risco que ainda temos de ser despejado e de ter destruído o sonho de cada uma das famílias que lá mora, que construiu a casinha com muito suor. Charlene, 5.000 casas construídas nas 3 e não é um grande aglomerado, né? Como é que é essa a ocupação do Isidora, que é as 3 ocupações, Rosa Leão, Esperança e Vitória, são ocupações com projeto urbanístico. Então, tem rua, tem endereço, tem nomes de pessoas que participou da luta pelo povo, né? Trabalhador, a classe trabalhadora. Então, tem um projeto urbanístico das ocupações. Por exemplo, Rosa Leão, tem a Avenida Rosa Leão, né? Avenida Rosa Leão. Nós temos lá a Rua Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares. Né? Então, o povo fez as ruas e escolheu os nomes, né? Escolheu os nomes. Nomes de lutadores. Muito, né? Organizado. Quais são as organizações que estão acompanhando a luta das ocupações da Isidora? Hoje nós temos 3 movimentos atuando, que é o MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Brigadas Populares, e a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Além também uma grande rede de apoio, né? Universidades, PUC Minas, UNA, UFMG, e várias pessoas... Coletivo Margarida Alves. Coletivo Margarida Alves. Que é de assessoria popular, né? Isso. E várias pessoas que entendem que a luta por direitos, ela é fundamental. E que, junto com o povo que está disposto a lutar, é que vamos fazer um país melhor. Defensoria Pública, Ministério Público também? Sim, Ministério Público, Defensoria. A área de Direitos Humanos. A área de Direitos Humanos. E temos também o apoio do bispo, né? Do Dom Joaquim Moll e também do Dom Valmor, na nossa luta por direito à moradia. Charlene, nesses pouco mais de 3 anos de luta, já houve várias tensões assim, teve no quase a tropa chegando para fazer o despejo, não foi? Sim, nesse 3 anos de luta, nós tivemos 3 tentativas gravíssimas para despejo, que
deixou muitas e muitas famílias que até hoje precisam fazer tratamento psicológico, psicologicamente abalados, crianças abaladas pela repressão policial. Sofremos nesse período também um ataque da Polícia Militar de Minas Gerais, na MG10. Que né? foi em 19 de junho do ano passado, 2015, né? O que aconteceu lá, hein? Nós estávamos em risco de despejo. Aliás, foi o dia que a mamãe morreu e ressuscitou, né? Foi E também. por isso eu não estava lá no meio, né? Verdade. E tudo, nada é por acaso, né? E nesse dia 19, nós ficamos sabendo que ia ser despejado, que a polícia tinha chamado as famílias para uma reunião. Fomos em marcha, pacificamente, até a cidade administrativa, para tentar, de fato, uma negociação com o governador, atual governador do estado, Fernando Pimentel. Isso na parte da manhã, porque na parte da tarde a polícia iria anunciar o despejo, né? Isso, ia anunciar o despejo. Então, tinha muitas famílias, tinha muita criança, tinha muito idoso. Quantas pessoas, mais ou menos? Tinha em torno de 2.000 ou mais pessoas nas ruas. Assim. Marchando na linha verde. Marchando pacificamente. Que é a avenida que vai para o aeroporto Confins. Isso. Né? E estávamos até em negociação com a Polícia Militar, que o direito de marchar, o direito de manifestar é um direito constitucional e a gente estava no nosso direito. E não entendemos por qual motivo sofremos um ataque da tropa de choque, que até mesmo os policiais militares também sofreram com os tiros de bala de borracha, gás de pimenta. Resultado? Resultado, o coletivo Margarida Alves conseguiu uma ação, um mandato de segurança. Muita gente foi ferida e outros presos. Muita gente ferida. Muita gente ferida, mulheres feridas, crianças feridas. Foram mais de 90 pessoas feridas, Mais de né? 90 pessoas feridas. Uns 40 presos, né? Isso. Inclusive, tinha gestante presa, que a polícia pegou. Teve também o helicóptero da PM, que jogou uma bomba e caiu no colo de uma criança que estava no carrinho. Isso. Uma criança, bebê, não era? Uma criança de 4 meses, inclusive. Inicialmente, a gente até achou que ela tinha vindo a óbito. E isso deixou todas as pessoas que estavam em meio àquele cenário de guerra, que foi um cenário de guerra, muito indignado. Graças a Deus, a mãe conseguiu retirar a criança do carrinho antes da bomba explodir. Porque hoje a gente poderia estar aí falando desse acidente, que seria a perda de uma criança, em meio à manifestação pacífica. Não seria pacífica. acidente, seria assim, Polícia Militar de Minas acidente. Mata, inclusive, uma criança jogando bomba de helicóptero. E não seria acidente, então, exatamente. Foi por um triz que não aconteceu essa Por um triz. tragédia. E por um triz que não morreu pessoas ali. Porque ele tem pessoas idosas que têm problema cardíaco, tem problema de respiratório. Né? Poderia ter acontecido, porque quando você está em meio fumaça, o gás lacrimogêneo é sufocante, né? Te sufoca. Tanto é que teve pessoas hospitalizadas, né? E ao longo de 3 anos, a luta tem sido muito árdua. Nós perdemos 2 companheiros em meio a essa luta. 2 coordenadores da Ocupação Vitória, né? Isso, da Ocupação Vitória. O Manuel Bahia, que foi assassinado covardemente no dia 31 de março de 2015, ano passado, né? Isso. E no dia 22 de novembro, infelizmente, foi outra espada de dor que transpassou o nosso coração. O companheiro Cadu, né? Ricardo Freitas foi assassinado também. Foi assassinado. Então, são 2 grandes perdas, por né? quê? Preciso dizer uma palavrinha para as pessoas entenderem, né? Os coordenadores, eles estão nas comunidades para ajudar a organizar o povo e organizar internamente. E, assim como todo lugar, os companheiros que veio a falecer, que veio a sofrer uma agressão brutalmente, né? Foi assassinado brutalmente, tentando ajudar o próximo, tentando colocá-los, as famílias que estavam sem condições de pagar aluguel, colocá-la no lote, recolocá-la. E um dos oportunistas que teve na comunidade, um grileiro, né? Ele veio assassinar os companheiros, assim, brutalmente. Então, fica aí. Eles estavam lutando por direitos e foi tirado o direito deles. O direito da vida, o direito à moradia, o direito por lutar e o direito digno que a gente vem nessa luta de 3 anos. Ô Charlene, se for para comparar assim, como é que é o nível, a qualidade de vida dessas cerca de 8.000 famílias, você dizendo que em 3 anos já com 5.000 casas construídas ou em construção, se for comparar assim o nível de vida antes, quando estavam certamente ou nas ruas ou debaixo da cruz do aluguel e lá nas ocupações? Hoje, só para a gente avaliar o cenário hoje,
dessa crise que o país está passando. Você imagina em torno dessas 8 mil famílias que vivem de salário mínimo, né? Estivesse pagando aluguel, elas estavam passando fome. Estariam passando fome, porque não tem opção, ou paga aluguel ou você come. Hoje, livre da cruz do aluguel, nós que moramos nas ocupações estamos tendo condições de sustentar nossos filhos. Estamos tendo condições de colocar uma carne na mesa, de dar uma fruta para os filhos. E não tinha isso. Então a qualidade de vida melhora. A partir do momento que você alimenta bem, a sua saúde melhora. A partir do momento que você tem sossego para deitar na sua cama e não pensar que amanhã você pode ir para a rua porque você não conseguiu pagar aluguel, a sua saúde melhora. A única coisa para ficar perfeito a nossa morada, as nossas comunidades, as famílias nas comunidades, as ocupações, é tirar essa pressão que é esse despejo em cima da gente. Porque a gente acorda e dorme com isso também. E isso, psicologicamente, abala todos os dias. É uma espada de Damocles que continua assim, empinada na cabeça do povo, né? Exatamente, é uma covardia. Inclusive, Charlene, no último, se não me falha a memória, parece 19 de abril último, o desembargador Caetano Levi, que é o que está agora com o processo jurídico da Dandara, mandou um ofício para o governador Pimentel, dando 10 dias de prazo para que o governo de Minas demonstre se está preparado para fazer o despejo das ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória, e se tem como abrigar as 8 mil famílias, né? Aí nós fizemos semana passada uma marcha lá, cerca de 15 quilômetros a pé até a cidade administrativa. Lá conseguimos, não fomos atendidos por ninguém, apenas a promessa de uma reunião e depois nos telefonaram dizendo que a reunião tinha sido cancelada, não foi? Cancelada. Disseram, parece que a Advocacia Geral do Estado pediu ampliação desses 10 dias de prazo, mas o fato é que está se aproximando a hora em que a Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas vai julgar o processo das ocupações da Isidora, não é isso? Exatamente. E isso deixa nós indignados com isso, porque em vez de estar pedindo para o Pimentel, Fernando Pimentel, que é o governador do estado, como vai ser feito o despejo e se ele está preparado para fazer o despejo, tinha que se perguntar para ele se ele está preparado para dar moradia para o povo. Se ele está preparado para deixar o povo viver em paz. É isso que tinha que ser perguntado para ele. Se ele está preparado para fazer o que ele deveria estar fazendo lá, que é cuidar do povo. É isso que deveria ser perguntado para ele. Não se perguntar para o governador como vai ser feito e que abrigo ou abrigamento vão colocar, sabe? Nós já estamos na nossa casa. Nós fizemos as nossas casas. Nós não precisamos do governo fazer para nós. Nós já fizemos. E fizemos muito bem. Nós podemos ser considerados um bairro modelo. A ocupação Rosa Leão hoje não tem um assassinato em 3 anos de ocupação. Porque as pessoas cuidam uma da outra. A gente se cuida. Isso é importante. E eu creio que se a gente continuar do jeito que está, nós vamos ser um bairro modelo para toda a região metropolitana e Belo Horizonte e demais municípios. Assim. Só de pensar na possibilidade de despejo já deixa a gente irritado, né? Eu fico muito exaltada. Você já fica indignada, né? Fico muito. Charlene, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Charlene Cristiana Egídio, que é uma das coordenadoras da ocupação Rosa Leão e também integra a coordenação das ocupações da Isidora, ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, aqui Belo Horizonte, Zona Norte, divisa com Santa Luzia. E nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já, porque a Charlene vai socializar conosco aqui uma proposta de negociação que as ocupações, junto com a Comissão Pastoral da Terra, as Brigadas Populares, o MLB, né, o Coletivo Margarida Alves, a Rede dos Arquitetos, colocou para o governo de Minas, para a Prefeitura e para a consultora direcional para ver se a gente chega num desfecho feliz sobre esse gravíssimo conflito social e fundiário que envolve as ocupações da Isidora. Espere aí e voltaremos já já. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções.
Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, TVC-BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. Estamos entrevistando hoje Charlene Cristiane Egídio, da coordenação da ocupação Rosa Leão, uma das 3 ocupações das ocupações da Isidora, aqui na zona norte de Belo Horizonte, quase divisa com Santa Luzia. Charlene, no final do primeiro bloco, nós fazíamos referência que já está se aproximando o momento em que provavelmente ou certamente a Câmara Superior do Tribunal de Justiça, cerca de 25 desembargadores, vão julgar um mandado de segurança e para isso pediu o parecer do governo de Minas para ver se já está pronto para fazer o despejo e tem como abrigar as 8.000 famílias, né? Porque até agora nós estamos ancorados e protegidos juridicamente com a decisão do Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília, que até os ministros do STJ ficaram comovidos, indignados, né, com a repressão que mais de 2.000 pessoas das ocupações da Isidora sofreram no último dia 19 de junho de 2015, na linha verde, lá perto da cidade administrativa, e depois eles disseram, não pode fazer despejo assim, né? E agora, diante desse conflito, como é que está sendo aí a posição? Qual a posição das ocupações, dos movimentos sociais, do prefeito de Belo Horizonte, da consultora direcional e do governo de Minas? Olha, ao longo de 3 anos, as ocupações de Isidora nunca deixaram de tentar negociar. Sempre corremos atrás para negociar. Não pode ser acusadas de intransigentes. Jamais, jamais. Nunca deixamos de procurar usamos todos os recursos, procuramos todas as pessoas, atores envolvidos no conflito, para abertura de diálogo, até agora. Inclusive, o governador atual, Fernando Pimentel, havia uma promessa antes dele ser governador, de receber uma comissão das ocupações do Isidora. E até o dia de hoje, ele não nos recebeu. Isso já se passou 1 ano e quase 5 meses, quase 1 ano e 5 meses. Meio já. Mas o MST ele já recebeu, né? E ele já recebeu o MST mais de 2, 3 vezes. Inclusive já desapropriou 3 fazendas para o MST. Exatamente. Correto, né? Tem que fazer mesmo. Exatamente. A gente aplaude por ele ter feito isso, de ter desapropriado as 3 fazendas para o MST. Mas aí a gente pergunta e questiona também. Que uma das coisas que nós viemos pedindo ao governo do Estado, quando fez a abertura da mesa de enrolação, mesa de negociação, né? Para nós é mesa de enrolação, para eles é mesa de negociação. Nós pedimos que o governador do Estado desapropriasse as ocupações. E ele nunca aceitou fazer essa desapropriação. Inclusive, Charlene, para surpresa nossa, anteontem, eu, Frei Gilvando, fiquei sabendo que o governador Pimentel, Fernando Pimentel,
no último dia 20 de abril de 2016, baixou um decreto desapropriando para fins de interesse social o território da ocupação Comunidade Dandara no Céu Azul. Aí a primeira impressão foi, ué, estranho, eu não fiquei sabendo disso. Nem as Brigadas Populares, nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública, nenhuma das lideranças que acompanha a ocupação da Dandara durante 7 anos. Falou, ué, por quê? E está no ar essa pergunta aí. Será que foi conversa da consultora Modelo, né, que está prevendo que pode perder, inclusive judicialmente, a causa da ocupação da Dandara? Mas é um motivo a mais, dependente disso, porque se desapropriou vai ter que pagar. E se a consultora perder judicialmente, perderia tudo, né? Mas se desapropriou da Dandara, por que não desapropriar também as ocupações da Isidora, né? Exatamente. E é um dos questionamentos, né? Se já houve essa iniciativa do governo de desapropriar a ocupação da Dandara nesse ano de 2016, por que não desapropriar as ocupações de Isidora, que tem 3 anos de luta e resistência e 3 anos tentando um acordo, 3 anos tentando negociação. 8 mil famílias, 5 mil casas construídas. E cada vez mais. Inclusive com indícios de grilagens de terra. Exatamente. Né, de com grandes falsidade indícios. Na documentação. Grandes indícios de grilagem de terra. Então, a gente se pergunta, por que não resolver o conflito social que está aí, que é as ocupações de Isidora? Quanto mais tempo passar para resolver esse conflito, pior vai ser para o governador do estado, melhor para nós também. Porque assim a gente vai automaticamente, isso é natural nas ocupações, se consolidando ainda mais, se organizando ainda mais e se fortalecendo ainda mais. O povo trabalha igual o João de Barro, dia a dia e principalmente nos finais de semana e às noites, né? À noite. Vai construindo, não é? Se vocês chegarem nas comunidades de ocupação, vocês vão ver pessoas construindo à noite, porque não tem como pagar pedreiro, então vai construir à noite. É o sábado e domingo, né? Sábado e domingo também. Então, é impossível. Vai chegar um momento, na verdade já chegou esse momento, porque as 3 ocupações de Isidora estão consolidadas. Estão consolidadas. Hoje já são um bairro. E as crianças estão estudando, né? Muitas das famílias já trabalham ao entorno das ocupações. Então, é inviável fazer um despejo dessas 3 ocupações que são grandes, um território, são muitas famílias, milhares de famílias. Isso seria um erro muito grande do governo do estado autorizar a polícia a fazer isso. E risco de massacre. Um risco enorme. Igual eu falei, cada vez mais se passa, pior fica a situação social, fica para o governo do estado. Porque automaticamente as famílias não vão abrir mão da casa construída. Primeiro porque já gastaram e segundo porque não tem lugar para ir. Tudo que tem está nas ocupações. E automaticamente a resistência vai ser maior. A resistência sendo maior, a gente está vendo aí a repressão, a gente está vendo aí o golpe que está dando em nós, trabalhadores, principalmente os moradores de ocupação, que levantam às 5 da manhã e não tem hora de chegar, ou melhor, ele começa a trabalhar às 5 da manhã e não tem hora de chegar em casa. Nós estamos sofrendo esse golpe e a tendência é piorar a situação do país. E uma tentativa de despejo significa, é o sinônimo de muito massacre, assim, inclusive, de muita Charlene, resistência. Eu quero relembrar aqui um dos gravíssimos riscos de despejo que foi planejado para ser na madrugada do dia 13 de agosto de 2014, né? Isso. Há quase 2 anos atrás, naquela época, uns 10 dias antes, uma carta chegou ao padre Pide, que repassou para o deputado Rogério Correia, que leu numa audiência ao vivo pela TV Assembleia, e com uns 10 pontos lá, dizendo mais ou menos assim, o depoimento de várias pessoas dizendo, ó, se a tropa de choque vier para despejar, umas pessoas dizendo que vão suicidar, outros que vão confrontar a polícia, gente que ia amarrar em botijão de gás, Exato. porque eu fiz minha casa, foi com muito suor, está devendo a metade. Então, há 2 anos atrás já tinha uma decisão assim de resistência muito forte, né? Então você imagina hoje, 2 anos depois, né? Imagina hoje, 3 anos, mais de 3 anos de luta. Olha, uma coisa é fato, nós já vivemos na escravidão a nossa vida toda. Já vivemos de migalha a nossa vida toda. E hoje, quando a gente decidiu que, assim, quando a gente teve a consciência, né, porque a ocupação foi espontânea,
Quando a gente teve a consciência que era certo o que nós estávamos fazendo, ocupando um pedaço de terra para criar nossos filhos, acabou. Nós agora vamos fazer o que Zumbi dos Palmares fez, o que a Dandara fez, vamos fazer, porque é uma luta. A escravidão ainda existe, ela está maquiada. E é essa luta que a gente faz e trava todos os dias nas comunidades. Porque nós temos que ter, é direito a moradia, é direito, não pode ser um privilégio. E por isso que nós estamos lá e vamos lutar até o final. Não dá para viver no ar. Não dá para viver no ar e não dá para viver acreditando em uma bolsa aluguel que não existe. Não dá para viver com isso. Não dá para viver na incerteza. Ô Charlene, uma questão que me deixa muito indignada assim é perceber como é que muita gente na sociedade, infelizmente, ainda tem preconceitos contra o povo que vai para as ocupações. Seja as ocupações do campo, lutando por terra, por reforma agrária, seja as ocupações da cidade, lutando por moradia, por vida digna. E muita gente vira para mim e fala, Frei Gilvander, mas como é que pode? Você é um frei, padre, inteligente, e apoiando esse povo, que é aproveitador, não sei o que lá mais. E aí eu fico pensando assim, falei, gente, vamos lá para visitar? Falei, vai, fique nas entradas pelo menos nas entradas das ocupações, de 5 da manhã até 7 da manhã, e de 5 da tarde até as 8 da noite, para você ver quem está saindo e está entrando, não é? Como é que responde isso, Charlene? Olha, infelizmente, eu sinto muito em saber que ainda há pessoas que têm preconceito do povo que mora na ocupação. Porque, na verdade, essas pessoas teriam que aplaudir e ainda somar força com as pessoas que moram na ocupação. Nós que moramos nas ocupações. Porque nós estamos fazendo, de fato, a diferença desse país. Se os 54 milhões de brasileiros que votaram na presidente Dilma saíssem para as ruas, igual a gente sai, pela moradia, não teria golpe, não teria impeachment. Então, nós somos exemplos. E outra, as pessoas que sentem preconceito, o desconhecido a gente não julga. Então, é importante que as pessoas tenham contato com as ocupações. Eu conheço muitas pessoas que tinham preconceito inicial e hoje está dentro das ocupações, ajudando e somando força com a gente. E falou, nossa, olha, eu não pensava que era assim. Que foi conhecer de perto. Que foi né? conhecer de perto, ter contato e conversar com as famílias que lá moram. E que foi sentir. Aqui, de fato, acontece o que está escrito na Bíblia. Amar o seu próximo quando a si mesmo, cuidar um do outro, o respeito. É isso. É isso que é comunidade, é isso que é ocupação. E trabalhar nas ocupações, a força de trabalho que está ali é o que constrói a cidade, né? Ali estão todas as profissões manuais necessárias para a sociedade, não é? Exatamente. E a maioria das pessoas que tem preconceito com o povo que mora na ocupação são as pessoas que os moradores da ocupação trabalham para eles. Que mantém a casa deles limpa, que constrói os apartamentos, que cuida dos idosos em bairros nobres. E eu acho que deveria pôr a mão na consciência e falar, olha, se não fosse o trabalhador que mora na comunidade, nas ocupações, cuidando da minha casa, eu também não poderia cuidar da minha vida e me enriquecer. Então, eu tenho que somar força com esse povo que é de luta e que vai ficar lá até o final. E que o governador do estado de Minas Gerais não ouse autorizar a polícia de Minas Gerais fazer despejo forçado. E nem o tribunal também. E nem o Tribunal de Faz uma decisão horrorosa, né? E nem o Tribunal de Justiça. Inclusive, o STJ de Brasília já sinalizou lá na decisão. Falou, ó, despejo em último caso. Tem que respeitar a dignidade humana, tem que ter alternativa digna prévia, não é? Exatamente. E as duas perdas que tivemos acabou nos fortalecendo. E é por ela e por nós também, pela luta como um todo, que nós vamos lutar até o final. Até que o Isidora seja reconhecida como bairro, para nós já é. Até que o Isidora seja reconhecido pelo Estado como um bairro e que as famílias sejam respeitadas como tal e com todos os direitos fundamentais dados a nós, que construímos e temos direito de morar nessa cidade. Charlene, obrigadão. Obrigada. Então, entrevistamos aqui no Palavra Ética hoje, Charlene Cristiana Egídio, essa brava, guerreira, lutadora da coordenação da ocupação Rosa Leão, da coordenação das ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória. Obrigado a você que nos honra com a sua atenção e até o próximo Palavra Ética.